Na aula do curso de Biomateriais de hoje, iremos falar uma vez mais sobre a importância da impressão 3D aplicada à área da saúde. E, para o programa, estamos trazendo uma especialista nessa área, que é a bióloga Janaína Dernozek. Ela é doutora, bióloga geneticista, pesquisadora associada da Unifesp e colaboradora do Centro de Tecnologia de Informação Renato Archer e USP, em biofabricação e bioimpressão de tecidos. Ela também tem um site que é sobre bioimpressão, biofabricação e conteúdos digitais. Nesse site é sobre bioimpressão. Idealizadora do projeto Bio3Data, focado em treinamento, cursos, desenvolvimento de software para a bioimpressão de tecidos. Essa é uma área de grande importância principalmente pensando-se em regeneração de tecido de uma maneira geral. Hoje iremos focar, à medida que o programa avança, iremos focar sobre bioimpressão de tecidos. Vamos falar ou pelo menos dar uma visão geral do que acontece no presente e a previsão, uma previsão otimista para o futuro. Nessa visão, nós vamos tentar falar um pouco o que é que o Brasil tem e como que essas áreas estão sendo desenvolvidas em outros países. Mas eu vou tentar dar uma ênfase bastante grande no que nós estamos fazendo e o que é possível fazer no sentido de melhorar ou curar a saúde da população de uma maneira geral. Então, dando início ao programa propriamente dito, eu gostaria de colocar para a Janaína a primeira grande questão, que é a seguinte: o que é tecnologia de bioimpressão? Então, eu pediria que você inicialmente explicasse o que é a bioimpressão e depois a tecnologia, juntasse esses dois conceitos. Muito obrigado pelo convite, Dr. Gastaldi. Eu adoro discutir sobre essa nova tecnologia, tanto que eu desenvolvi um site em 2016 para difundir esses conceitos, e teorias e aplicações envolvidos nessa grande área da bioimpressão e biofabricação de tecidos, Hoje estamos apenas iniciando nessa inovadora área com grande potencial futuro para um dia conseguirmos aí desenvolver órgãos realmente funcionais, Então, essa bioimpressão, essa tecnologia de bioimpressão nada mais é do que uma tecnologia assistida por computador, capaz aí de produzir tecidos através de um posicionamento preciso, camada por camada de materiais, células e biomoléculas com controle espacial. Então, como vocês podem ver nesse slide, um grupo da Sociedade Internacional de Biofabricação vem nos mostrar que essa tecnologia está inserida dentro da grande área de biofabricação, que junto com a engenharia tecidual e a medicina regenerativa tem o propósito de um dia poder restabelecer ou fazer trocas de tecidos e órgãos, utilizando tecnologia otimizada. A tecnologia de bioimpressão, então, ela utiliza métodos da impressão 3D ou manufatura aditiva, onde nós temos aí um posicionamento muito organizado dessas moléculas ou células, que seria o nosso componente biológico, nosso componente vivo. Então, de acordo com essa sociedade internacional, a bioimpressão nada mais é do que uma estratégia automatizada e com grande potencial para a construção organizada, de um tecido que futuramente nós desejamos que seja completamente funcional, O que eu gostaria que você, vamos dizer, deixasse, ou pelo menos tentasse deixar claro,
é que para você trabalhar vamos chamar isso, com essa tecnologia, são muitas áreas do conhecimento que estão envolvidas para no final você ter um órgão, parte de um tecido impresso, né? Claro que aqui no curso nós falamos praticamente em todas as aulas sobre a importância da biocompatibilidade. Então, qualquer estrutura dessa, além da complexidade que eu gostaria que você falasse um pouquinho, essa estrutura que você, vamos chamar assim, imprime e obtém, ela tem que ser biocompatível. Ok. Então, essa tecnologia, ela é multidisciplinar, ela necessita obrigatoriamente de um conjunto muito grande, né, e abrangente de conhecimentos, né, principalmente aí da química, engenharia dos materiais, a parte de medicina, biologia, genética, né, e com esforços para um dia ter essa integração de conhecimento e você ter realmente um tecido confiável, né, funcional e biocompatível, que não tenha aí uma interação desagradável com o nosso tecido biológico, né. Por ser uma grande área inovadora e bem complexa, ela necessita dessa multidisciplinaridade devido às várias etapas que ela apresenta, né. Que nem, por exemplo, ela tem um pré-processamento que nós necessitamos de imagens de tecidos e órgãos, ou uma modelagem e simulação computacional para você projetar o tecido, para você projetar as células, projetar um esquema de como vai ser o seu órgão futuro ou tecido. Depois desse pré-processamento, nós temos o processamento, que nada mais é que a impressão, a bioimpressão desses componentes físicos, químicos e biológicos, né? E aí temos, claro, o pós-processamento, que seria a utilização de bioreatores, no caso, sistemas fechados e controlados para ter uma maturação desses tecidos. Então, todos esses processos envolvidos necessariamente necessitam aí de uma integração de conhecimentos, né? É uma tecnologia multidisciplinar, né? E, hoje em dia, nós aqui do Brasil desenvolvemos trabalhos focando principalmente na modelagem e simulação computacional desses projetos de tecido. Então, nós desejamos implementar nessa nova etapa, esse novo processo, para nós construirmos projetos de tecidos mais confiáveis, né, mais otimizados para essa tecnologia. E, claro, objetivando essa biocompatibilidade. Por que você chama bioimpressão? Bom, a bioimpressão, ela veio da impressão 3D, né? Ela adquiriu conhecimentos da tecnologia de impressão 3D ou manufatura aditiva. Então, que já era consolidada na área de engenharia. Exatamente. Então, quando a gente troca esses materiais por componentes biológicos, nós colocamos aí a palavrinha bio na frente. Então, aí nós criamos o termo, né, os pesquisadores, principalmente o Vladimir Mironov, que é um russo, parceiro do CTI Renato Archer. Em 2003, criou-se o termo organ printing ou bioprinting, né, em 2003, originando essa tecnologia que veio, né, que foi consolidada através da impressão 3D. Eu gostaria que em seguida, então, você desse agora uma ideia a mais fiel possível, quais as principais etapas envolvidas, vamos chamar, num processo de bioimpressão? Bom, nós temos aí o nosso pré-processamento, onde adquirimos imagens de tecidos ou órgãos, ou, hoje em dia, estamos estudando a utilização de modelagem matemática, né, e simulações computacionais para estudar esses tecidos de uma forma in silico, de uma forma computacional, para evitar aí custos enormes na pesquisa, a minimização dos animais e também os custos que essa tecnologia exige, né? Então, depois desse pré-processamento que nós obtemos nosso projeto de tecido, nós temos a bioimpressão em si, onde nós devemos estudar com muita complexidade, é claro, e com bastante
foco, né, em todos esses processamentos que as células, né, os componentes biológicos vivos vão passar, como, por exemplo, o bico de uma extrusão, o bico de uma impressora. Então, temos aí também essas áreas, né, esses processos bem complexos da bioimpressão. E o pós-processamento, onde utilizamos aí bioreatores, sistemas fechados para controlar essa diferenciação celular, onde nós vamos realmente ter um tecido funcional e especializado. Você poderia falar um pouquinho sobre, na área da bioimpressão, sobre os vários desafios que estão envolvidos? Já falamos das várias áreas do conhecimento, engenharia, biologia, medicina, matemática e tal. Agora, o que eu gostaria de que você falasse é sobre desafios tecnológicos, biológicos, químicos, físicos, de materiais, éticos, e depois deixaremos um capítulo mais pedante para falar sobre regulamentação. Vamos lá, essa área é uma área muito nova, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo, e estamos enfrentando aí diversos desafios, né? Dentre eles, eu separei em 4, né, como desafios tecnológicos envolvidos aí o projeto do tecido, o nosso blueprint ou BioCAD, né, a modelagem biológica, né, desse tecido, que poderia ser otimizada em sistemas computacionais, né? O desenvolvimento de software voltado para a bioimpressão, que hoje ainda não existe. Todos os programas que nós temos hoje utilizados são adaptados da impressão 3D, então nós não temos aí programas sendo desenvolvidos diretamente para essa área biológica, né? A parte de bioimpressoras, que são equipamentos também adaptados da impressão 3D, nós ainda não focamos diretamente em conceitos biológicos para a construção dessas ferramentas, e é um grande desafio, né? O desenvolvimento de bioreatores focados nessa maturação de tecidos também temos aí uma grande lacuna nessa área. A interoperabilidade desses sistemas, né? Nós não conversamos sistemas de dados com esses equipamentos, então é algo realmente desafiador e muito complexo. E a escalabilidade, então hoje nossas ferramentas, né, nossos equipamentos não têm essa potencialidade de poder nos dar diversas quantidades de células para poder formar um órgão realmente complexo e funcional. Né, temos aí que avançar nesses desenvolvimentos. Com relação aos desafios biológicos, né, eu pontuo aí principalmente a biologia celular, a biologia molecular, onde nós temos que realmente entender essa comunicação celular que existe entre tecidos, né, para realmente ele começar a produzir as suas enzimas, os seus hormônios. Né. Então, essas áreas têm que avançar junto com outros conhecimentos, né, da bioimpressão. Né? A parte também, a área de vascularização é uma grande lacuna, né, que realmente deixa a desejar e com certeza está avançando no mundo, é essa parte que realmente a gente necessita. O que eu tenho observado nesse caminho da área de biomateriais é que difícil a pessoa ter ideia. Isso não precisa ser só o povo, mesmo pessoas ligadas à universidade, ter a ideia que o que gera um tecido é o sangue. Quer dizer, então... É um fator, né? É um dos fatores principais. Não, é um dos fatores, mas se você não tiver como nutrir o sangue, nutrir aquele órgão, aquele tecido, impossível, não existe mágica. Então, nesses processos, quando você fala desenvolvimento de vasos, é extremamente importante, porque se você tiver a comunicação do organismo que você está tratando com aquilo e o organismo a ser tratado, entre as duas coisas, a peça, vamos chamar de impressão 3D de uma peça, e o organismo que está sendo tratado, através da irrigação do sangue, impossível. Não é que vai ser mais ou menos, é impossível você ter uma solução. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
Hoje nós temos várias estratégias de vascularização, né, para essa área, mas nós temos que deixar claro que essa interface de célula e organismo, né, biológico, ainda é bem complexo, né? Essa interação que acontece entre transporte de nutrientes, transporte de moléculas que não são tão boas assim para as células e os tecidos, né? E essa comunicação que acontece ali entre esses componentes vivos, né? Então nós sabemos que o transporte por difusão molecular, que realmente nutre inicialmente esses pequenos tecidos, não é tão vasto, não é tão escalado. Ele geralmente é de 100 a 200 micrômetros que acontece essa difusão molecular que vai nutrir essas células inicialmente. Então, nós realmente precisamos avançar em estratégias para construir essa vascularização, né, esses microvasos, para poder levar os lixos, né, celulares que são produzidos pelas células e também nutrir corretamente essas células novas que estão chegando em regiões que realmente necessitam de substitutos biológicos, né? Então nós temos aí estratégias onde é construída a vascularização antes de colocar essas células, e também nós temos estratégias onde adicionamos células como as células endoteliais, que já têm aí características fundamentais para a criação de pequenos vasos. Então nós estamos sim andando com essas duas estratégias, porém ainda não chegamos aí num consenso, em algo realmente estabelecido, não só na área de biofabricação, como na medicina regenerativa. É algo que realmente necessita de avanços na engenharia, na biologia, né, para um dia realmente termos órgãos vascularizados funcionais. Não, só de a gente ter essa preocupação já é uma coisa bastante importante, porque você não simplifica o problema. Muitas vezes eu tenho visto inúmeras palestras que falam, no meu caso é muito mais regeneração do tecido ósseo. E o que eu vejo é que eles querem que essa regeneração seja um processo mágico, e efetivamente não é. E uma outra preocupação que a gente tem é o seguinte: dependendo do tipo de fratura, pensar em fratura, dependendo do tipo de fratura do tecido ósseo que você queira regenerar, a grande questão é o seguinte: se você pode usar osso autógeno, ou seja, retirado da pessoa e colocado na mesma pessoa, ou então você pensar na utilização disso que nós estamos chamando aqui de impressão 3D para imprimir o tecido, uma estrutura que vai se transformar em tecido ósseo. Mas, bom, por que a gente pensa nisso? Porque a quantidade de osso autógeno é pequena, e dependendo da falha, você não tem nem de onde tirar do organismo para suprir aquela falha. Então, a impressão 3D de tecidos, de uma maneira geral, poderá ser um avanço muito grande para a humanidade. Agora, a minha preocupação sempre, como eu estou na área da ciência há muitos anos, a minha preocupação é você não simplificar muito, porque se você pegar as pessoas de área de engenharia, eles sabem bem a manufatura aditiva, mas você não simplificar muito e achar que depois o organismo se encarrega de fazer. As coisas não são bem assim. Então, emendando a essa proposição, eu gostaria também que a gente falasse um pouquinho sobre os desafios químicos, físico-químicos, envolvesse agora os materiais, não necessariamente biológicos. Pode ser biológicos também. Sim, essa é a outra fase, né, dos nossos desafios, né, que eu pontuo aí como o terceiro maior desafio dessa área, que são os desafios dos materiais utilizados.
Como aí nós não temos grande quantidade de material para repor a perda que acontece em algum acidente ou outros tipos de doença, a proposta, né, da tecnologia é utilizar aí materiais compatíveis, né, biocompatíveis, sendo eles sintético ou biomateriais ou orgânicos, porém aí devemos sim estudar essas interfaces entre materiais e células e realmente entender como que acontece essa interação, né? O que está acontecendo entre a matriz extracelular e a célula e o material que foi escolhido para a gente ter aí como suporte celular. Como você pontuou muito bem, nós não temos tanto material assim autógeno para poder utilizar e substituir esses defeitos, né, que muitas vezes acontecem em acidentes. Então, chega, né, com certeza a química para nos ajudar, né, a engenharia dos materiais, para poder nos dar aí alguma vantagem nessa área. Porém, nós temos sim que estudar realmente essa complexidade e entender essas interações muito bem, principalmente o desenvolvimento de novos produtos, né, e teste de novos materiais. Porque a célula pode não só interagir com a membrana, entre a membrana e o material, mas entre a matriz celular e o material que foi escolhido. E essas interações são completamente diferentes quando a gente conversa sobre comunicação celular, sinalização molecular e processos biológicos envolvidos nessa modelagem de matriz, né? Então, dependendo do tipo de material, essas interações podem não ser tão benéficas, né? E podem aí mais para frente ser rompidas facilmente, não tendo uma propriedade mecânica que você desejava. Então, mais do que desejava, precisava. Precisava, exatamente, precisava. Então, essas interações de célula, material, matriz extracelular, material, essas moléculas de adesão que estão nessas regiões têm que ser muito bem conversadas, né, entre essas áreas, né? Principalmente quando nós falamos de tecido ósseo, onde aí a propriedade mecânica é fundamental. Então, esses desafios físicos e químicos e de materiais estão aí para nós termos soluções, crescermos, né, estudarmos muito profundamente para realmente termos órgãos de tecidos funcionais confiáveis um dia. Você dividiria esse estudo, por exemplo, por faixa etária? Até tantos anos um determinado material, ao contrário, o organismo é mais eficaz. De tantos anos, mais ou menos, e vamos dizer, depois para o idoso é uma outra situação. Ou não, quando você pensa no desenvolvimento de uma estrutura para ser colocado no organismo humano, você não leva em consideração isso? Eu acredito que tem que se levar em consideração, porque o metabolismo do organismo daquela pessoa já é diferente, né? De um jovem, de um idoso, de um adulto, de uma criança. Então, realmente é um ponto que você chamou a atenção e que tem que ser realmente levado em consideração nesses processos de biofabricação. Acredito que realmente eu ainda não discuti esse tipo, né, de ponto que você levantou, mas eu acredito, opinião própria minha, que tem que ser levado em consideração devido ao metabolismo que é totalmente diferente. Eu fiz uma longa revisão, a minha preocupação era com o tecido ósseo, fiz uma longa revisão nos vários centros, não é no Brasil, no mundo, e observei pelo menos duas coisas, ou dois conjuntos de coisas. Uma era essa questão que eu acabei de colocar, não tem qualquer, vamos dizer, menção sobre se devemos pensar nisso ou não. Então, isso eu não percebi nos artigos, eu li bastante artigo. E dos últimos 10 anos. E uma outra coisa também que eu fiquei assim muito impressionado é que 100% dos trabalhos que eu li não tem
um envolvimento da preocupação, das reações físico-químicas que ocorrem na superfície dos materiais que vão ser colocados em contato com o organismo vivo. Não é da biocompatibilidade, isso eles têm. Mas você dizer biocompatibilidade, isso daria vários programas aqui. Que tem que ter, mas são programas, vamos dizer, aí a gente desvia o assunto. Quando nós fazemos essa conversa, a gente parte do pressuposto que é biocompatível e vamos para frente. Então, essa preocupação aparece, ou esse comportamento aparece nos artigos. No entanto, não consegui detectar em nenhum qualquer, pelo menos, preocupação da fisicoquímica. E eu já havia feito, não para impressão 3D, mas eu já havia feito uma revisão de literatura na área odontológica e vi que as pessoas, mesmo sendo grupos formados em pessoas de formações diferentes, essa preocupação. Então, isso, a mim, eu sou da ideia que é importantíssimo, porque se você não entende essas ligações, como que você pode desenvolver um material? Porque, em última análise, a bioimpressão é um processo que você mistura coisas e cria lá eu estou simplificando ao máximo. Sim. Agora, vamos chamar de peça, seja lá para o órgão que for. Aquela peça, ela tem que ter uma série de propriedades e não é características. Que o pessoal traduz os artigos para o português como característica. Não, tem que ter uma série de propriedades para poder interagir com o organismo, ou o organismo vivo interagir com ela. Sim, e não só interagir, mas as moléculas que são degradadas também ter essa interação e conhecer essa interação. Porque às vezes aquelas moléculas que são degradadas naquela região pode alterar o pH, alterar outros fenômenos ali ambientais daquele ambiente 3D, o nicho 3D onde a célula se encontra, e realmente afetar nessa expressão aí celular. E mudando a expressão celular, a célula modifica, a célula muda. Então, isso também é muito importante, né? Conhecer não só a propriedade do material, mas as interações que vão acontecer naquele ambiente 3D com as moléculas degradadas desse material. Então, isso também é muito importante, né? Levando o ponto da fisicoquímica nessa tecnologia também que temos esses desafios, né? Bom, eu gostaria agora de passar para uma outra questão que é de grande importância, porque você desenvolve uma estrutura e aí agora a gente quer colocar num ser vivo. Então, os desafios éticos e de regulamentação, eu gostaria de separar. Sim. Falar primeiro de e da regulamentação, pelo menos dar uma visão. No Brasil, falam dá uma visão geral e depois nós especificamos para o Brasil. Realmente esse desafio eu não tenho visto com muita frequência nos artigos científicos, né, nem em congressos da área, e é algo que realmente chama a atenção, porque trabalhando com ciência, né, e pesquisa, nós temos sim que tratar sobre esses assuntos, né, sociais, éticos e de ação regulamentória. Né? Então, esses assuntos eu vejo que ainda precisa avançar muito, não só no Brasil, mas lá fora, né? Porque estamos tratando aí com pessoas, né? Com ser humano, com células, com componentes vivos, né? Então, nós pesquisadores devemos sim pensar nesse ponto, né? Não só pensar, mas discutir entre os grupos de pesquisadores, workshops e também demonstrar em artigos científicos, né, tratando realmente dessa bioética, né, no cuidado que nós vamos
ter com esses componentes biológicos, né? E como vamos processá-los, né? Como nós vamos transformar essas pesquisas de bioimpressão em algo realmente confiável para a sociedade, né? Como você vai demonstrar que esses órgãos, esses tecidos são realmente otimizados e funcionais, né? Então, nós temos sim que pensar nessas regras, né? Nessas éticas que acontecem para realmente transmitir e ter realmente uma ação translacional apropriada, né? Onde a pesquisa realmente vai virar um produto para a sociedade de uma forma regular, né? E ética, né? Então, é algo realmente que ainda precisa avançar e ser discutido. Eu não tenho visto muito, né, nos encontros que eu tenho ido, né, nem em artigo científico. É algo que tem que ser pensado e discutido. O que eu tenho visto internacionalmente é que tem os países, não gosto muito de dividir entre países desenvolvidos e não desenvolvidos, mas a gente acaba lendo muito mais coisas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, a China. Uhum. E o que a gente vê é o seguinte, eles já têm já avançaram nessa discussão, tanto da discussão ética como da discussão de regulamentação, né? Que avançaram, não tem dúvida. No entanto, ainda tem, eu acho que tem vamos chamar de lacuna, não sei se é a terminologia mais adequada, mas tem ainda uma lacuna bastante grande a respeito disso. E também em relação às questões éticas, porque quando isso não está bem definido, antes de dizer isso, eu tenho grande preocupação é que quando você coloca uma questão ética, ela vira uma verdade absoluta. Uhum. Na área de biomateriais, você não pode ter verdades absolutas, porque é sempre um processo em desenvolvimento. Hoje, um conjunto de coisas representa, vamos chamar uma verdade, um comportamento. Passa um determinado tempo, você entende melhor. Pelo menos os cientistas, eles têm que estar afeito e entender, acompanhar essa mudança que a sociedade está passando. Eu penso que nós estamos vivendo um mundo atual bastante efervescente. Nós não estamos numa época de calmaria. Isso segundo o meu ponto de vista. Nós estamos num momento de efervescência. Então, as questões éticas, ela tem também que entender isso. Uhum. E, agora passando às questões de regulamentação, o Brasil ainda está muito no início. Eu gostaria que você desse a sua visão sobre isso. Uhum. Nós vemos aí com a utilização das células-tronco, né, e a engenharia e genética, principalmente com a tecnologia do CRISPR-Cas9, né? Então, nós podemos fazer uma analogia do que vai ser com a bioimpressão, né? Nós começamos a utilizar células-tronco, né, adultas, né, há mais de 10 anos, né? E agora que esses órgãos de regulamentação estão realmente colocando em prática várias regras, várias leis aí, né, para a utilização desses componentes, né, e dessas técnicas. Agora eu imagino com a bioimpressão, que estamos no início, né, e vimos aí que com células-tronco demorou aí em torno de 10 anos ou até mais aqui no Brasil, né? Então, eu acredito que para a bioimpressão, eles ainda nem estão conversando e nem estão aí pensando. E também no Brasil é uma área nova, poucos grupos estão trabalhando com isso e acredito aí que vão ser pesquisadores que vão estar na frente desses grupos de regulamentação para poder criar protocolos, né, realmente apropriados para isso. Qual é a sua opinião sobre os investimentos que estão sendo feitos no Brasil para essa área? Bom, para a área de bioimpressão quase não se vê. A minha pergunta ela não tem
ela não vem junto com a crítica, não. Uhum. É o que a gente observa. Uhum. Sim, eu estou nessa área de biofabricação e bioimpressão há mais ou menos 5 anos, né? No início do meu pós-doc no CTI Renato Archer, e eu consegui acompanhar durante esse tempo essa evolução de investimentos do governo, né? Que foram poucos, e com certeza nós precisamos de mais. Mas durante esses 2 anos, né, 2017, 2018, eu percebi um avanço. Então eu vi que surgiram vários programas de fomento, né, do governo voltados para a medicina regenerativa, métodos alternativos, né, e aí está surgindo o termo também de bioimpressão e tem acompanhado aí a aprovação de pesquisas nessa área aí em diversas universidades. Então, nesses últimos 2 anos eu tenho percebido um crescimento, porém muito atrás do que acontece lá fora, né, muito atrás. Muito bem. Eu ainda queria voltar à questão da regulamentação. Dito dessa maneira, pode não ficar bem claro. Esse programa, esse curso, ele tem como um dos objetivos tornar qualquer conceito o mais claro possível para o povo de uma maneira geral. Quando fala em regulamentação, a gente precisa dizer o seguinte, que qualquer substância ou estrutura que vai estar em contato com o organismo humano, temporário ou definitivo, isso é um pedaço também da biocompatibilidade. Ele tem que ser biocompatível. Então, o órgão que regulamenta no Brasil é a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E eu queria... Qual é a sua visão, talvez nem é a sua visão, a sua informação, em que pé está essa questão da impressão 3D, como que a Anvisa está, se ela já tem alguma regulamentação ou não? Bom, no meu conhecimento, que é pouco dessa área, né, desse ponto, eu não tenho escutado muito sobre isso, né, sobre a Anvisa estar preocupada, né, na criação de protocolos e regras para a área de bioimpressão. Acredito que seja também por causa da área ser nova, né, muitos equipamentos ainda não são aprovados, né, e não temos também muitos equipamentos comercializados, né, nessa área, e então acredito que seja por causa dessa inovação, dessa tecnologia ser muito nova no Brasil. A gente não tem ainda muita discussão com a Anvisa e nem escutamos muito sobre isso. Ou também falha minha, né, por não estar aí inteirada nesse assunto. Mas o que eu tenho visto e conversado com pesquisadores realmente é que não se fala sobre o assunto, né? Talvez seja realmente por ser muito novo, né? E por estar começando aqui no Brasil com grupos desenvolvendo nessa área, né? Essa é um pouco minha visão. Eu penso que tem que ter mais investimentos mais direcionados para o órgão de vigilância e ele direcionar para ter alguns preceitos básicos, porque a impressão 3D, o Brasil pode estar atrasado, não só pode como ele está atrasado, mas ele tem que ter essa preocupação, tem que caminhar junto com todas as outras, porque certo tipo de estrutura nós já conseguimos fazer. E aí, para colocar para ser aplicado por um clínico, quer seja dentista ou médico, para ele aplicar isso daí, ele só poderá aplicar se houver a permissão desse órgão de vigilância. E os preceitos ainda são muito longe da realidade. Quando um médico, um clínico, ele receita estou colocando isso numa linguagem bastante simples, ele receita uma determinada estrutura
proveniente desse processo 3D, para ser colocado em contato com o organismo humano, claro que ele tem que ser esterilizado. Aí já é uma outra discussão que talvez a gente não entre nesse programa de hoje. Tem que ser esterilizado. Agora, a Anvisa pede, para ela dar aceitação, ela pede que o processo, haja prova que o processo seja repetitivo. O processo de fabricação ser repetitivo não tem nada a ver com biocompatibilidade. Eu diria absolutamente nada. É você tentar comparar coisas, né? Banana com jaca. Não tem absolutamente nada. Então nós temos que avançar. Não é nem avançar, é sempre uma palavra, eu acho, ruim. Nós temos que entender a questão e ter, vamos dizer, procedimentos que garanta que o material tenha aquelas propriedades desejadas, isso a gente sabe, um conjunto delas, e que seja biocompatível. Não é provando a repetitividade da produção que você prova se o material é adequado ou não para uma determinada aplicação. Você está de acordo? Estou de acordo. Também tenho esse ponto de vista. Bom, agora nós poderíamos então passar para uma outra questão, é o seguinte: quais os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no Brasil? Como você tem bastante contato com vários centros, uma primeira pergunta, quais os trabalhos e em que locais esses trabalhos estão sendo desenvolvidos? E depois eu coloco uma terceira questão, a qualidade dessas estruturas obtidas. Bom, o CTI Renato Archer é um pioneiro dessa área de manufatura aditiva para a saúde, e aí em torno de 6 ou 7 anos ele tem trabalhado também na área de biofabricação e bioimpressão de tecidos, né? Então eu não posso deixar de mostrar alguns trabalhos que foram desenvolvidos e estão sendo também desenvolvidos no CTI Renato Archer, como aqui equipamentos experimentais na produção de scaffolds para tecido ósseo ou cartilaginoso, onde o CTI não só desenvolve o equipamento, como também as estruturas. Isso tudo com base em pesquisa, né? E com parcerias. Então, o CTI tem um grande know-how aí nesse desenvolvimento de equipamentos e de estruturas de suporte celular, como os scaffolds. Eu gostaria que você descrevesse o que é que está acontecendo. Como podemos ver aqui nessa impressão de scaffold utilizando um biomaterial, né, e um material sintético, né, o biovidro e o PCL, a policaprolactona, que é um material biodegradável. Então, nós, lá do CTI, desenvolvemos cabeçotes como esse, um cabeçote de rosca, né? Uma tecnologia de manufatura por extrusão, onde utilizamos material em pó, né? Materiais ou sintéticos ou biomateriais, para a produção de suportes celulares, né? Que são esses cubos, né? Brancos, né? Porosos, utilizados para semear células, né, e reconstruir aí um tecido biológico. E no vídeo abaixo nós temos também o desenvolvimento de pesquisa voltada para o processamento de hidrogéis, né, que é a base aí para a impressão de células, dando origem à tecnologia de bioimpressão. Então, o equipamento experimental que foi desenvolvido pelo CTI, né, principalmente o cabeçote, né, nós também podemos trocar esse cabeçote por cabeçotes de seringa e aí estar estudando o processamento de hidrogéis para aí a produção de microtecidos. Então, o CTI possui essa linha de pesquisa e também a Unifesp hoje em dia está trabalhando na área de oftalmo e nefrologia com a tecnologia de bioimpressão, né? Nós temos lá
2 ou 3 trabalhos já em andamento, né, para a produção de tecidos para oftalmo e aí também de tecidos para o tecido renal. Na USP eu vejo também vários projetos sendo desenvolvidos na área de equipamento. Então eu tenho acompanhado aí um grupo na Odonto junto com a Poli, na USP de São Paulo, para o desenvolvimento de bioimpressoras, né, personalizadas. Diferentemente do INCOR, que já possui aí equipamentos comercializados, né, eles adquiriram bioimpressoras e já estão trabalhando aí com a parte cardíaca, né. A Unesp também, junto com o grupo lá do Dr. Gastaldi, está já desenvolvendo também hidrogéis, né, que nós chamamos de bioinks ou biotintas, voltados para a área de bioimpressão do tecido ósseo, né. Eu vejo também trabalhos na Federal do ABC, também com bioimpressão. A Federal do Rio de Janeiro também já adquiriu bioimpressoras e estão trabalhando nessa área. A Federal do Rio Grande do Sul, alguns parceiros também já iniciaram projetos, porém eu vejo que todos estão começando juntos, né? Diferente do CTI, que já está há 6 ou 7 anos nessa área, né? Então, eu vejo um crescimento muito positivo nessa área no Brasil e eu tenho o privilégio de estar aí integrada com alguns desses grupos. Muito bem. Então, eu gostaria agora que você tem longa experiência, quais os principais trabalhos desenvolvidos no exterior? Os centros que você chamaria centros de excelência? E aí eu coloco uma segunda pergunta junto, o desenvolvimento e já a aplicação. Bom, hoje quem trabalha nessa área já sabe, já conhece muito um centro muito desenvolvido nos Estados Unidos, que chama Wake Forest, que é voltado para a construção. No estado da Carolina do Norte. Isso, né? Nos Estados Unidos, né? Que vem desenvolvendo não só o bioproduto, né, o tecido bioimpresso, mas como também equipamentos, né? Temos também a Organovo, que já é uma empresa que foi realmente criada através dessas pesquisas nos Estados Unidos, que é muito falada, né? E aí tem trabalhos promissores na área. Mas nós vemos alguns trabalhos pontuais, algumas startups crescendo também no Brasil, né? Na Europa, principalmente aí na Alemanha, França, Suécia também, que desenvolve equipamentos para essa área. China, Coreia também estão crescendo. A Rússia, né, tem um pesquisador muito famoso e um dos principais da área, o Vladimir Mironov, que está inserido em uma startup, né, hoje já pode ser considerado uma empresa, a 3D Bio, que é voltada não só para a produção de equipamentos, como também de tecidos bioimpressos. Eles desenvolveram, o ano retrasado, em 2016, uma glândula da tireoide de rato, né? Transplantaram em rato e conseguiram aí estudar alguns processos muito positivamente, né? Então, nós vemos aí um crescimento também no exterior desses projetos envolvendo bioimpressão, né? E eu gostaria de citar assim rapidamente um dos trabalhos que foi muito falado esses meses, que é sobre a bioimpressão de uma camada da córnea, né? Então eu pontuo aqui que foi falado em revistas e jornais que eles bioimprimiram uma córnea. Porém, nós sabemos que a córnea aí é muito complexa, possui 6 camadas. Então, nós temos que separar o que é realmente real, né, o que realmente estamos fazendo hoje, no presente, e o que nós queremos. Nós sim queremos produzir córneas, né, para um dia realmente ter os transplantes mais confiáveis. E só que não é o que está acontecendo. Hoje, nós temos aí a produção, através da tecnologia de bioimpressão, de camadas da córnea. Como nesse caso aqui, eles utilizaram células endoteliais, né, bioimpressão, né, com uma bioimpressora da Suécia, e imprimiram aí tecido, microtecidos, né, como uma matriz, que é mais ou menos o que todo mundo hoje está usando, com aí uma biotinta de colágeno e reproduziram a camada da córnea, uma delas, que é a camada mais espessa, né, que é composta
por quase 80% de colágeno, né? Então, aqui eu sempre pontuo o que realmente acontece e o que o pessoal acaba mostrando, né? E que não é realmente real. Então, mas o resultado foi muito positivo. Eles fizeram o transplante dessa camada em coelhos e obtiveram aí um resultado muito promissor. Nós podemos ver aqui que o controle, que foi um transplante que é corriqueiro, né, na área oftalmológica, e conseguiram aí resultados positivos com um enxerto que foi bioimpresso, que foi o primeiro ali mostrado na figura. Então, hoje nós estamos vendo um crescimento e resultados muito positivos e valiosos, porém nós temos realmente que pontuar e mostrar para a sociedade o que é real, o que é verdade e o que não é, né? O que realmente... E nós queremos sim que futuramente tenhamos essas córneas bioimpressas, mas hoje em dia ainda temos pequenas camadas. Gostaria de citar esse outro trabalho muito interessante que foi desenvolvido na Wake Forest, que é a impressão de um músculo esquelético humano, onde eles imprimiram aí um hidrogel com células progenitoras do músculo humano, um hidrogel de gelatina, utilizaram aí PCL, que é um material sintético para suporte dessas células e desse hidrogel, utilizaram a tecnologia de bioimpressão, né? E aí conseguiram demonstrar um alinhamento muito satisfatório dessas células musculares. Então, nessa imagem, a gente consegue ver que uma fibra de miotubo, né, de célula muscular, foi realmente compatível com o tecido muscular, diferente da estratégia anterior, onde eles não bioimprimiram. Eles apenas semearam células musculares em gelatina. Então, nós vemos aí um potencial muito grande dessa tecnologia em tecido esquelético, né, em tecido muscular esquelético. Muito bem. Gostaria de fazer uma outra questão para você. Do seu ponto de vista, para onde caminhamos? É uma pergunta, claro, que daria para falar o dia inteiro, mas vamos tirar também nosso otimismo. Eu sempre gosto assim, a realidade. Se não é otimista, eu não sou. Nem uma coisa, nem outra. Eu analiso a realidade e falo, bom, de acordo com as informações que eu disponho, que podem não serem as melhores, eu pensaria em tal coisa. Então, de acordo com as informações que você dispõe, para onde caminhamos? Bom, eu sou otimista, né? Muito, às vezes até demais, tenho que me controlar. Mas, quando eu penso em bioimpressão, eu já me seguro. Porque talvez seja porque eu já conheço um pouco da tecnologia, estou trabalhando diretamente. Eu vejo que não é muito trivial trabalhar com essa tecnologia. Nós enfrentamos ali problemas diários de calibração, de processamento de componentes biológicos e sintéticos, como os materiais. Então, eu vejo, assim, é algo que é contraditório a mim, né? Então, eu não sou muito otimista com a tecnologia no presente. É claro que no futuro eu penso sim que essa tecnologia vai avançar, vai melhorar muitas terapias, muitos métodos vão avançar através da bioimpressão, mas eu acredito que ainda precisa ter uma integração muito grande de tecnologias. E eu acho que futuramente nem o termo bioimpressão vai ser mais utilizado. Eu acredito que vai ainda ter grandes mudanças nessa área e que vai realmente mudar essa tecnologia e transformar ela em algo bem maior do que uma tecnologia de impressão, de bioimpressão. Eu acho que ela vai adquirir muitas características de áreas diferentes, computacional principalmente. Acredito que a inteligência artificial ou machine learning, mais precisamente dizendo, vai aí interagir muito grande com esse sistema para realmente avançar as pesquisas, né? Como eu tenho desenvolvido um projeto nessa área, eu utilizo o machine learning para poder entender melhor essa interação. Machine learning é a utilização de métodos computacionais da inteligência artificial, né, voltado para dados biológicos nesse caso, né? Podemos usar outros tipos de dados, né? Big Data, né? Mas é uma interpretação computacional de dados, eu vou dizer simplificando, né, o processo. Então, é o computador nos ajudando a pensar,
Então, se hoje a gente não consegue entender muito bem como desenvolve um tecido, acredito muito que essa tecnologia vai nos ajudar. E aí eu acho que a bioimpressão vai mudar até o nome da tecnologia, porque agregar tecnologias diferentes vai aumentar esse potencial, essa tecnologia. Então, eu sou otimista na vida real, mas quando eu penso em bioimpressão, acredito que tem que evoluir muito ainda. Precisa evoluir muito essa tecnologia. E eu acho que a integração de outras tecnologias vai mudar muito ainda. Vai mudar muito aí essa área. Você tem um site, né? Isso. Você poderia falar um pouquinho sobre o site, o que é que você trata lá, e fornecer o endereço do site? Bom, eu desenvolvi um site em 2016, no meio do meu pós-doutoramento, né? Simplesmente para poder difundir conceitos, teorias e aplicações dessa área, principalmente no Brasil, que ainda é pouco falado, né? Então, esse site é www.biofabricação.com e lá eu disponibilizo vários artigos importantes da área, trabalhos que eu estou desenvolvendo, trabalhos que grupos parceiros desenvolveram ou está em andamento, claro, e principalmente conceitos, né, sobre essa grande área, como o que é biotinta, o que é bioimpressora, o que é biofabricação de tecidos, quais áreas mais importantes estão desenvolvidas. Então, eu publico semanalmente, né, no blog sobre esses conceitos, sobre os artigos que estão sendo publicados também, os principais, para poder mostrar e levar à população de uma forma simplificada o que é a bioimpressão de tecidos, né? Então, já tem aí 2 anos, né, esse site, e eu pretendo continuar com ele por um bom tempo. Faltou alguma questão importante que a gente ainda pudesse falar? Ou você acha que conseguimos dar uma visão geral nessa questão? Eu acredito que a gente falou um pouquinho de cada ponto, né, essencial, mas como eu disse, eu não sou tão otimista assim, né? Então, em todas as palestras eu sempre pontuo o que está acontecendo e o que o pessoal quer, né? O que nós queremos. Então, deixar claro para o pessoal que essa tecnologia ainda é muito nova, né? Está engatinhando aqui no Brasil e lá fora, e deixar claro que quando nós lermos, né, alguma matéria sobre isso, buscar a fonte, né? Muitas vezes um jornal, uma revista, acaba modificando o título para realmente demonstrar algo que não foi concretizado com o trabalho. Então, geralmente, eu vejo a matéria e vou direto na fonte, no artigo. Então, eu acredito que essa dica é interessante para a população, sempre estar buscando a fonte, né, o artigo científico, para ver realmente o que foi feito, né? Como da córnea, que muita gente fala que já está sendo produzida, né? Eu quero muito que essa tecnologia avance para realmente termos córneas impressas, mas temos que ter cuidado para saber o que é realmente uma córnea, o que são realmente os tecidos que estão sendo bioimpressos, né? Então, deixar claro isso, o que é real e o que a gente quer, né? O que é o futuro. O futuro realmente é brilhante, né, para essa área, mas vamos com calma. Nós estamos ainda em pequenos tecidos, né? E muitos deles ainda não completamente funcionais. Hoje nós temos pele sendo desenvolvida, principalmente para testar cosméticos, né, e evitar aí o uso de animais. Mas vamos deixar claro que essa pele também é complexa, que é um órgão, só que ela ainda precisa ser desenvolvida completamente, né, com a tecnologia de bioimpressão. Nós temos aí pequenos segmentos de pele que já são utilizados, mas ela não é completamente funcional. Ela mimetiza pequenos processos biológicos desse órgão e não completamente. Então, só deixar claro isso, o que realmente está acontecendo hoje, no presente, e o que nós queremos para o futuro dessa tecnologia. Ok, muito obrigado.